Desde 2015, o assassinato de policiais e familiares é considerado crime hediondo. Mas isso parece não ter assustado os bandidos que matam cada vez mais. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano seguinte à entrada em vigor desta lei, houve um aumento de cerca de 20% neste tipo de crime. Mas será que violência gera violência? O mesmo levantamento mostra um crescimento de 26% nos homicídios cometidos por policiais. No programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o que provoca tanta violência e como isso atinge a população. A gente começa mostrando como a nossa Constituição abrange o tema. A Constituição Federal determina que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia crimes considerados hediondos. E para falar sobre os crimes em que policiais são vítimas e suspeitos, a gente conversa com a advogada Soraya da Rosa Mendes, professora de Ciências Criminais e doutora em Direito pela UNB, e também com o presidente do Conselho Administrativo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Taione Rosa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Cássio, vamos começar pelos números que a gente mostrou no início do programa. Foram 437 policiais civis e militares assassinados um ano depois da entrada em vigor da lei. E pelo que a gente vê sendo noticiado, esses crimes continuam aumentando. A que se deve tanta violência? Existem vários fatores que nós poderíamos tentar relacionar a esses aumentos. Eu acredito que, de uma forma geral, quando a gente pensa nas questões de segurança pública, esse recorte, esse dado, ele reflete também a piora dos nossos números em relação à questão de segurança pública no país, né? Um aumento generalizado da criminalidade. Quando a gente fala da questão deles serem vítimas no desempenho da função, né, a gente tem que esperar que realmente estão ocorrendo muito mais confrontos, né, possivelmente, e os fatores que podem explicar isso são diversos, como, por exemplo, questões que envolvem falhas nos próprios treinamentos dessas corporações. E aí se questiona até que ponto esse policial está preparado para ir para a rua e pronto para atuar sem que se tornar uma vítima. Mas o número propriamente dito, ele também deve ser analisado com relação ao perfil de quem é o policial que morre. E aí tem um dado interessante do que o Fórum traz também, porque muitas vezes nós poderíamos esperar que o policial que mais morre fosse o policial menos experiente e mais novo. E a pesquisa mostrou que não, que nós estamos com uma prevalência de policiais da faixa de 40 anos morrendo. Isso é um dado muito interessante, né? Outra coisa, quem é esse policial que morre? Em termos de raça, a prevalência do negro e em termos de gênero também, obviamente, o gênero masculino. Então, nós temos que pensar também no perfil desse policial que morre. Doutora Soraya, o que mudou na prática com essa lei que tornou crimes hediondos a morte de policiais e familiares? A lei, ela trouxe uma modificação em termos de uma qualificadora. O que é uma qualificadora? A qualificadora é uma circunstância que é inserida num tipo penal para aumentar a pena. Ou seja, todas as vezes que nós temos um motivo torpe, um motivo fútil, um feminicídio e agora o assassinato de policiais, membros das Forças Armadas e membros também do sistema carcerário brasileiro, além do cônjuge, companheiro, dos filhos, até os seus parentes consanguíneos até o 3º grau, nós temos um aumento de pena qualificado, portanto, a partir de 12 até 30 anos. Não que antes da lei nós já não tivéssemos esse homicídio como um homicídio qualificado, porque um policial que morresse em uma situação como essa acabaria com certeza sendo enquadrado em alguma outra qualificadora, como motivo torpe ou motivo fútil, enfim. Mas agora o que nós temos? Uma sinalização específica. Isso a gente chama de direito penal simbólico também, porque ele traz o quê? Só um símbolo. Ele mostra que policiais estão morrendo, o que necessariamente não significa a eficácia em termos, para aqueles que assim acreditam, de prevenção com relação a esse tipo de crime. Agora, esperava-se que com essa entrada em vigor dessa qualificadora aí, diminuísse a violência. Isso não aconteceu, né? Porque na realidade nós temos uma esperança no direito penal que ao longo de muito tempo e que os nossos estudos de décadas têm demonstrado que acaba não se realizando, que é a esperança de que o direito penal tenha funções preventivas. Que a gente precisa pensar em outros tipos de políticas que não necessariamente as políticas destinadas à seara penal para tentar resolver uma situação que é a situação da segurança pública. Bom, e muitas vezes o autor do crime só é descoberto graças a informações da comunidade.
Mas como incentivar e proteger quem dá esse tipo de ajuda? Inspirado em um modelo americano, o projeto de recompensa para informantes está sendo implantado no Brasil. Vamos conferir aqui. O valor de uma recompensa pode chegar até R$50 mil, dependendo do grau de informação e do crime investigado. O informante terá a identidade preservada pela Polícia Civil e poderá escolher passar as informações por telefone ou pela internet, por meio do site da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A pessoa não precisa se identificar, nem mesmo para receber a recompensa. Por meio de um código, é possível sacar o dinheiro pelo caixa eletrônico. E se a quantia for alta, o saque é liberado em parcelas. A depender da qualidade da sua delação, ele poderá ser recompensado em até tantos R$1.000. Então, existe um valor teto. Então, esse valor teto vai ser mensurado pela qualidade dessa delação. A ideia de recompensar informantes é inspirada em iniciativa da Polícia dos Estados Unidos. São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros estados a implantarem o programa. Hoje, outros estados também adotaram o modelo. Como o projeto foi adotado no Brasil há pouco tempo, não existe uma lei federal que trate sobre o tema. Cada estado tem autonomia para regulamentar o programa. Qualquer pessoa que tenha uma informação importante sobre um crime pode participar do programa de recompensa, desde que ele seja oferecido pelo estado onde o fato aconteceu e que esteja sendo investigado. Geralmente, a polícia recompensa informações sobre crimes de alta complexidade ou foragidos. Doutor Cássio, é importante a gente ressaltar que não é porque tem recompensa que tem que ir passando informação, até porque vai ser checado antes de pagar qualquer valor, né? Tem que ter responsabilidade, né? Sim, eu vejo até com uma certa ressalva um pouco esse programa, né? Pensando, por exemplo, onde resido, aqui no Distrito Federal, a gente não vê uma iniciativa ainda tendente a implantar esse programa, pelo menos que eu conheça, né? Eventualmente, observo isso em Rio, São Paulo, principalmente Rio, já vi algumas vezes grandes traficantes com anúncios até em televisão, etc. E eu gostaria de ver, por exemplo, isso regulamentado até numa lei federal, para que a gente pudesse realmente fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa da eficácia desse tipo de programa, né? Agora, mais importante do que recompensa é o sigilo que é garantido, né? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de denunciar ali e pode até sofrer represália. Então, esse sigilo tem que ser levado bem a sério, né? Exatamente, mas aí eu acredito até que o doutor tem condições de nos ajudar mais do que isso, para ver até que ponto os programas de proteção à testemunha, por exemplo, funcionam de forma efetiva. Então, porque aí a gente tem um paradigma para saber se realmente essas pessoas vão estar protegidas em relação a isso. A informação, quando você tem uma investigação, ela é sempre muito importante. E aquele que tem uma informação e que deseja passar para a polícia, ela tem atualmente vários canais que, inclusive, funcionam muito bem, né? Os telefones, onde conhecendo as estruturas, a gente sabe que realmente o sigilo sempre é preservado, né? Agora, aquela testemunha que para testemunhar, ela sabe que não vai ter como ela deixar de se expor em relação a quem ela está, digamos, apontando como autor, etc., ela teria que ser enquadrada nesses sistemas de proteção. Infelizmente, a forma como isso acontece também varia demais dentro do país. Nós temos exemplos que funcionam e temos exemplos que não funcionam. Infelizmente, quando você pensa que nos faltam recursos para coisas, não que sejam mais importantes, mas coisas às vezes mais básicas, né? Pensar no percentual de recursos que é destinado a isso também seria talvez um pouco de inocência nossa, ingenuidade, achar que isso estaria funcionando a pleno vigor. Bom, e como fica a família do profissional assassinado? Esta é uma das perguntas que foi enviada para a nossa produção. Vamos conferir aqui. Meu nome é Fabrício Rocha, eu sou jornalista, moro em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber sobre o caso de quando um policial é morto em serviço. Que tipo de auxílio a família dele recebe? Doutor Cássio. Bem, as informações que a gente tem é que também isso é tratado de uma maneira particular por cada estado, né? Então, o que acontece é que normalmente a viúva, os familiares passam a entrar naquilo que seria a previdência do Estado. Então, existe sim uma assistência, mas ela é variada, porque, por exemplo, você tem critérios por tantos anos que ela vai receber, filhos até 21, depende muito de cada Estado, né? Agora, existe sim a preocupação, mas eu acredito que
como nós não temos também uma padronização, isso é coisa importante, nós não temos uma padronização a nível que possa acontecer a nível país, para você pensar, olha, realmente esses policiais se encontram assistidos. Tanto é que tem sido sempre uma reivindicação das entidades de classe, uma maior assistência aos policiais e aos familiares, né, no caso das mortes ocorridas em serviço. E a família pode acionar o Estado, doutora Soraya, caso o policial seja morto ali porque não teve as condições de trabalho adequadas? Olha, por princípio, como advogada, eu digo que a possibilidade de acionar o Estado ou acionar alguém que lhe cause dano, ela é sempre possível. Ponto. Agora, nós precisamos ver a viabilidade jurídica de um pedido como esse. Em verdade, aquela pessoa que se candidata por um concurso público ao exercício de uma função como essa, é uma pessoa que assume a responsabilidade pela função que pratica. Já sabe que tem riscos, né? Exatamente, é algo bastante duro de dizer, mas é realmente a realidade. Então, é da profissão expor-se ao risco e ter eventualmente alguma lesão ou mesmo a morte. Então, me parece que a viabilidade jurídica numa situação como essa, ela é bastante frágil. Eu não vislumbro num momento como esse, né, salvo o melhor juízo, uma possibilidade de uma indenização em situação como essa. O que a gente pode pensar é na necessidade de um investimento maior, sim, quem sabe um aporte de recursos em inteligência, em materiais que sejam necessários para que se faça segurança pública de forma como ela deve ser feita e não colocar o ser humano, aquele homem e aquela mulher, fardado ou não fardado, na linha de frente como se fosse o único recurso, né? Para complementar, eu queria só falar uma coisa. Realmente existe essa questão de muitas vezes ações que são movidas, mas também existem casos, assim, talvez não tão particulares, como por exemplo, questões de armamentos que não funcionam e que não só produzem acidentes ou chamados incidentes com armas de fogo para o policial, como muitas vezes acabam colocando em risco a vida do policial. É claro que eu teria que restar provado que você tem uma condição específica ali, né, e uma condição que levou, por exemplo, à morte policial relacionada ao mau funcionamento de uma arma. Mas a gente tem situações que muitas vezes talvez não fosse nem tão difícil provar que isso teria acontecido. Bom, nós vamos voltar a conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, o artigo 5º vai um rápido intervalo e volta em seguida. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre a violência que envolve policiais civis e militares. Aqui no estúdio eu converso com o presidente do Conselho Administrativo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Taione Rosa, e com a advogada Soraya Mendes, professora de Ciências Criminais. E de um lado, policiais assassinados, do outro, uma realidade também assustadora. O levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública mostra que mais de 4.200 pessoas foram mortas por policiais em 2016. Bom, doutor Cássio, vamos falar que agora, no primeiro bloco, a gente falou da violência contra policiais, agora a gente tem esse número. Como diferenciar aí uma conduta do policial que acaba resultando numa tragédia de um abuso durante a ação? Nós temos uma polícia que morre muito e mata muito. Isso significa que a gente vive, e isso não é muito difícil de se perceber, uma verdadeira guerra, né? Quase uma guerra civil nas ruas brasileiras em relação a esse número elevadíssimo de mortes. Bem, quando você pergunta como diferenciar, a questão é a seguinte. O que deve nortear, eu acho, né, a conduta de qualquer policial vai ser o direito. Então, o policial, ele tem na sua formação a previsão, obviamente, de conhecer o limite do direito, ou o limite até onde a ação policial é considerada uma ação prevista, irregular. Ele aprende sobre o uso natural ou então excessivo, os limites do uso da força. Ele aprende como fazer abordagens, etc. Então, a questão aqui que a gente pode tentar abordar é que o número elevado, ele reflete, sim, de alguma maneira, um despreparo por parte das polícias, né, quando estão atuando, né? É óbvio que a gente não está aqui querendo dizer que um policial numa situação onde ele tem que se defender, onde você tem adrenalina correndo no sangue, realmente não é fácil você estar ali no front. Mas, quanto mais preparada uma polícia tiver, né, eu acho que esses números poderiam
decair, né? Até porque também a gente sabe que nós temos países super mais preparados e desenvolvidos, onde o policial sequer trabalha com arma e onde a criminalidade também tem características completamente diferentes e os números são bem menores. Doutora Soraya, como é feita essa investigação de crimes provocados por policiais? Em princípio, nós temos vários mecanismos que são os próprios mecanismos das corporações a fazer os processos investigativos. Então, a violência policial, quando ela chega neste extremo, ela tem, além da investigação, enfim, também as intercorrências que devem ter dentro das próprias corporações. Agora, nós temos outros tipos de violência policial, que são violência policial cotidiana, que acaba não chegando sequer a conhecimento, e se chega a conhecimento, acaba caindo numa seara também de crimes de abuso de autoridade, que é absolutamente simbólica no nosso país. Veja bem, nós temos, por um lado, um reclamo de recrudescimento da legislação penal, mas quando se fala de legislações específicas, que são legislações destinadas a que se tenha um olhar a respeito de uma prática que é uma prática do Estado em relação à cidadania, um rechaço bastante grande. Mas a gente tem que pensar sobre isso também, que isso é algo que acaba fomentando também a violência. É o fato daquela pessoa se sentir intimidada sequer para dizer que sofreu uma determinada violência, que quem sabe pode até chegar numa violência maior num outro momento, a ponto de ser um homicídio. E nós temos mais um vídeo com uma pergunta enviada por um telespectador para a nossa produção. Vamos conferir aqui. Olá, meu nome é Leonardo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e sou funcionário público. Quando o policial mata alguém durante uma operação policial, ele recebe algum tipo de apoio psicológico antes de retornar ao trabalho? Doutor Cássio, que tipo de acompanhamento é feito? Aqui também nós vamos ter um quadro muito variado, né? O que nós sabemos é que alguns estados têm essa preocupação, né, de fazerem um auxílio psicológico com esse policial. Em outros isso praticamente não existe, né? É claro que um policial que trabalha na rua, ele está sujeito, por exemplo, a matar alguém, mas é claro que isso também, de alguma forma, vai afetá-lo psicologicamente. E aí a gente tem questões a pensar, né? Porque o auxílio psicológico, ele precisa ser feito de uma forma continuada, né? Primeiro que a atividade policial em si, ela já é uma atividade extremamente estressante. E um dado que eu vi, que ele é de 2016, mostrava que cerca de 15% a 18% dos policiais já tinham reportado algum problema psicológico numa pesquisa que envolveu mais ou menos 10 mil policiais. Agora, doutora Soraya, quando essa ação resulta numa morte, por exemplo, isso fica na ficha ali do policial, ele pode sofrer penalidades, por exemplo, se isso é constante nas ações das quais ele participa? Bom, vamos lá. Uma coisa é uma morte provocada em função daquilo que extrapolou a sua atividade policial. Isso tem que ser investigado, processado e eventualmente condenado. Então, porque extrapola os limites da atividade policial. Agora, aquilo que for praticado dentro da atividade policial está coberto por aquelas que a gente vai chamar aí dentro do Código Penal, chamadas excludentes de ilicitude. Ou seja, nós temos ali um cumprimento do dever legal, então é uma outra situação. Mas, de qualquer forma, tem de haver uma investigação e tem de haver um processo em relação a isso. Então, ele vai responder esse processo. Vamos ver mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode rodar aqui. Meu nome é Joyce e sou da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Gostaria de saber o que acontece se durante uma ação um policial mata um colega de trabalho. Doutora Soraya, nesse caso, é diferente a investigação ou não? Não, o processo investigativo ele tem que ser feito de acordo com aqueles que são os parâmetros, né, para um processo investigativo de um crime como esse, que é um crime que deixa vestígios. Ou seja, tem de ser feito o levantamento pericial, tem de ser feita toda a avaliação daquilo que efetivamente aconteceu, eventualmente através de testemunhas que possam ter presenciado o fato. Se houve ali, novamente, uma forma de extrapolar a atividade policial, a gente está falando de um homicídio doloso. Se por um acaso, em alguma circunstância,
por negligência, ou por imperícia, ou por uma imprudência. Ele foi, portanto, assodado, ou deixou de tomar cautela devida, ou enfim, a gente até tem que discutir a questão da perícia, né? De tanto tempo sem um processo de reciclagem, enfim. A gente está falando de um homicídio culposo, ou seja, que não houve intenção de morte. E aí o resultado final é um resultado diferente. Doutor Cássio, agora esse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança mostra também que as mortes de civis são provocadas por policiais a serviço ou não. O que gera esse tipo de violência? O que acontece? E esse é um ponto que as pessoas, inclusive, nem gostam muito de tocar, né? Porque, na verdade, a realidade é que essa falta de estrutura, os salários baixos, muitas vezes levam o policial a adotar atividades fora da sua atividade fim, da sua atividade principal, daquilo que no jargão policial se conhece como bico, né? Então, muitos policiais atuam como seguranças particulares, em casas noturnas ou em ambientes de indústria, tentando preservar patrimônio, etc. E, inclusive, muitos policiais acabam se envolvendo, obviamente, em ocorrências e acabam, muitas vezes, tanto matando quanto morrendo, né? Então, essa é uma prática que precisa ser discutida, né? Precisa ser discutida junto com as questões, né, que envolvem aí questão da segurança privada no país, que é talvez até um terceiro exército, se a gente for pensar. Nós estamos partindo para quê, nós cidadãos? Estamos partindo para cada vez mais adotarmos posturas e tomarmos providências no sentido de nos resguardarmos, quase que fazendo uma segurança pública privada, vamos dizer assim, que não pode, não ser que existe isso, né? Porque, mas na verdade, estamos fazendo uma segurança privada para substituir a segurança pública. Então, estamos nos organizando em condomínios fechados, botando cercas elétricas, botando pessoas para nos protegerem, né? E, de alguma forma, isso também reflete uma outra coisa. Nós estamos, não sei se todo mundo tem essa opinião, mas pelo menos eu vejo isso como uma elitização da própria questão da segurança. O cidadão que não tiver recurso, ele vai estar com um nível de vulnerabilidade muito maior do que quem tem recurso, né? Bom, e o que leva a tanta violência? Falta estrutura para o trabalho policial? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Com certeza, estrutura falta. Estrutura, um salário, uma remuneração melhor e mais armamento, né? Mais carros novos, né? Apropriados para as viaturas. As cidades estão cada vez mais evoluindo e o movimento, como diz o outro, aumento policiais não tem, né? Eu acho que os policiais estão fazendo o seguinte, ou ele mata ou ele morre. Só isso, está acontecendo isso. O fato da criminalidade, ela ter disseminado, não tem policiais o suficiente para poder minimizar essa situação. Como é que vocês avaliam aí as opiniões, doutora Soraya? Porque na realidade a gente tem aí um quadro bem complexo, quando as opiniões vêm a partir da população. Claro, a população sente, né, essa falta de policiais e a falta da estrutura, e nós aqui já chegamos a confirmar que isso realmente existe. Agora, a gente tem que parar para pensar também na gestão da segurança pública e pensar até onde vai ser possível realmente armar a polícia a ponto de enfrentar um exército armado até os dentes. Porque hoje nós estamos falando de grupos armados que têm armamentos que são armamentos de ponta, armamentos vindos de outros lugares, né, fora do Brasil, e que são armamentos usados pelas Forças Armadas. Será que é racional, e não me parece que seja, que nós pensemos em um armamento da mesma forma, do mesmo calibre para as forças policiais? Eu acho que isso só vai incrementar essa guerra, essa violência, essa mortandade. Então a gente precisa pensar em outras alternativas em termos de segurança pública. Quais são as alternativas, então, doutor Cássio? Algo que é sempre um discurso, né, bastante forte dentro dos especialistas, é que, primeiro, é importante que a gente tenha noção de que segurança pública não é polícia. Polícia é um aspecto dentro da segurança pública, mas é claro que a complexidade do que é segurança pública é muito maior, né? A impressão que a população tem é justamente que envolve justamente a questão de o quanto ela se sente segura, né? E a maior parte da nossa população, infelizmente, não tem sensação de segurança. A gente tem produzido resultados muito ruins
num patamar histórico aí dos últimos anos, em que a gente vê, ao contrário, um agravamento das questões de segurança pública, né? E aí a fala da doutora Solange, que é muito importante, porque a gente também sabe que o nosso Estado, ele não faz uma gestão adequada, né? E isso acaba se refletindo nesses péssimos indicadores que nós temos em relação à segurança pública. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, o artigo 5º de hoje está ficando por aqui. Doutora Soraya, doutor Cássio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no artigo 5º. E agradeço também pela sua companhia. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E é bom lembrar que os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau!